Boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Para iniciar essa tarde, vou convidar nossa irmã Vani para fazer a nossa leitura inicial. Boa tarde. Do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A nossa leitura, como ela vai ser a palestrante, então ela escolhe um tema que esteja envolvendo dentro da palestra. Então, vamos voltar novamente à lição 78, Exertia Divina, Enxertia Divina. Se não permanecerem na incredulidade, se não enxertar-se, pois poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Está em Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 11, 23. É. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e colheita. Nas vésperas do fruto, desvenza-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível que haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco, atingindo o conhecimento, a razão e a experiência. O promotor celeste nos confere preciosos recursos de exertia espiritual, com vistas às nossas sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de sua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a benção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos por mil modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro, amanhã será num livro amigo, depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente significante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes nos excessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. E agora vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus por mais uma tarde de trabalho. E assim vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos permita essa tarde de trabalho, que permita a presença da espiritualidade, que venham nos proporcionar uma tarde de alegria, de entendimento, de sabedoria, que possam estar do lado da nossa palestrante Cristina, intuindo para que ela traga, como sempre traz, muito a nos entregar. Que Jesus nos abençoe, que proteja essa casa e a todos nós, que nos abra o coração e a mente para receber todas as informações que serão passadas nessa tarde.
Que assim seja. Agora, eu quero convidar a Cristina, que vai nos presentear. Gente, eu não sei se vocês conhecem, mas eu amo as palestras dela. Sou suspeita para falar. E ela vai nos presentear hoje com sustentabilidade e o Evangelho de Jesus. Seja bem-vinda, Cristina. Espero que essa seja a primeira de muitas vezes nessa casa. E tem uma coisa que talvez alguns aqui não saibam, gente. Na casa, ela é da comunidade Espírita Esperança. E lá eles têm um coral maravilhoso. Eu pensei que ela fosse trazer hoje para gente. Mas fica o convite para a próxima, tá? Então, vou aproveitar e fazer o convite. Nós vamos fazer o sarau, a nossa apresentação de Natal, no próximo domingo, dia 15. Estão todos convidados. Aí, numa próxima oportunidade, a gente vem com o coral, tá bom? Boa tarde a todos, então. Eu já abracei alguns amigos aqui presentes, porque alguns a gente já conhece lá da nossa casa, outros de outra casa espírita, e alguns rostinhos para mim aqui são novos. Mas muito prazer a todos vocês. Eu fico muito feliz com o convite, eu abraço todos vocês através do convite da Fátima, e eu gostaria de dizer que é sempre muito bom a gente rever, reencontrar e fazer novos amigos. Estou muito feliz, tá bom? Esse tema, sustentabilidade e o Evangelho de Jesus, na realidade, ele surgiu de uma necessidade lá na Comunidade Espírita Esperança. Nós, no ano passado para esse ano, estávamos pensando a respeito de qual campanha nós faríamos para este ano, quando a gente completou 42 anos de idade, porque desde que nós iniciamos a gestão, todo ano a gente lança uma campanha. E no ano passado, nos nossos 41 anos, nós lançamos a campanha Conscientização Ecológica por conta da Federação Espírita Brasileira estar trabalhando nesse direcionamento, e nós já tínhamos algumas ações nesse sentido. Então, a campanha que nós fizemos no ano passado foi essa. E nesse ano, a gente ficou pensando no que poderíamos fazer para manter os nossos serviços, uma vez que nós tínhamos muitas observações a respeito da casa como todo. Aqui no salão, por exemplo, nós temos o casal Heraldo e Lúcia, que são trabalhadores lá da nossa casa, e eles ficam sobrecarregados, às vezes, de atividades, né? Assim como a gente tinha o Vanderlei, da mesma forma, né, Vanderlei, que também ficava sobrecarregado. Além disso, a gente já tinha algumas campanhas na área da ecologia lançadas lá, como, por exemplo, o recolhimento de tampinhas, o recolhimento do óleo que a gente já tivesse utilizado. Tudo isso, então, mais os serviços focados dentro da doutrina espírita, a gente percebia que, eu não sei se é a realidade daqui dessa casa, mas a nossa casa tem muitos frequentadores. Mas as pessoas que trabalham, que pegam o serviço para fazer, são poucos, né? E a gente percebe que os trabalhadores ficam muito desgastados. E então, por bem, pensando nesse conjunto de coisas, a gente pensou na palavra sustentabilidade. Porque quando a gente fala em sustentabilidade no nosso meio, a gente pensa no aspecto somente no meio ambiente, né? E a gente quis ampliar o conceito de sustentabilidade. Mas daqui a pouco nós vamos chegar lá. Antes, eu gostaria de fazer comentário desse texto de Emmanuel que a gente escolheu para poder abrir o nosso estudo, a nossa reflexão. Começando da fala de Paulo. Opa, passa para mim, fazendo um favor, para o início, a primeira, isso. Paulo, quando manda sua carta aos Romanos, ele faz a seguinte colocação: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então, desse trechinho, Emmanuel faz os comentários e traz essa lição maravilhosa para a gente. Mas vamos ficar ali no termo primeiro da incredulidade, porque Paulo faz uma advertência. Se você não permanecer na incredulidade, poderoso é Deus que poderá enxertá-lo. Então, a gente pensar no que significa incredulidade. O incrédulo, ele não crê. Ele não espera nada de Deus, porque se ele não crê em Deus, então, né? Ele não crê em absolutamente nada. Então, a gente quer primeiro falar sobre esse termo e depois sobre a questão do enxerto.
Quem mexe com planta aqui? Vocês já viram algum processo de enxerto? Nós temos a plantinha que a gente deseja enxertar e a outra que tem determinadas características que a gente quer levar para essa que será enxertado. Só que essa plantinha, para ser enxertado, ela precisa de condições para ser enxertada. Ela não pode, por exemplo, estar seca, estar morrendo, estar maltratada. Ela não pode. Ela tem que estar aberta para receber aquela outra que virá e acrescentará características que fazem parte do DNA da outra plantinha que realizará o enxerto. Então, tanto essa plantinha que será enxertada, como a outra que realizará o enxerto, tem as suas características próprias. Mas aqui, propriamente dito, nesse texto de Emmanuel, ele faz a colocação que todo ser humano, todo espírito que passa pela Terra, ele passa pelas etapas de uma planta. Ele usa essa metáfora de nós sermos enxertados para mostrar para a gente tudo que a gente precisa fazer para conseguir captar de Deus a mensagem que a gente precisa para alcançar a melhoria espiritual. E então ele começa a colocar aqui, olha, nesse terceiro parágrafo, ele fala sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e colheita. A gente sabe, por exemplo, que se a plantinha, se ela não for semeada, na primeira parte ali, a sementeira, nenhum outro processo vai acontecer, nem o primeiro. Né? Então, a primeira coisa que tem que começar pela semeadura. Depois, vamos pular aqui um pouquinho. A adubação. Alguma planta ela consegue sobreviver sem um solo próprio, sem um terreno próprio? Não. Às vezes com muito sacrifício, né? Tem que ser uma planta muito resistente para dar conta. Mas de maneira geral, a planta para ela poder crescer, se desenvolver e chegar na fase da frutificação, ela precisa ter um solo preparado para que isso aconteça. Então, nesse sentido, Emmanuel ele vai fazendo as colocações dizendo que nós, seres humanos, também precisamos nos preparar da mesma forma que a sementinha lá, quando ela começa a ser plantada, ela precisa ter todo um preparo adequado para poder se desenvolver e chegar na questão da frutificação. Mais adiante nesse texto, ele coloca a seguinte questão: atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor, então, ele vai conferir precioso recurso de enxertia, ou seja, quando essa planta ela está preparada, ela já passou pela fase do conhecimento, a razão e experiência, que aí ele já está falando de nós, os espíritos encarnados. Quando nós estamos nesse processo, nós temos algum conhecimento, nós fazemos o uso da razão e já temos alguma experiência de vida, geralmente essa experiência de vida vem através da alegria ou da dor. Quando é que a gente dá um salto da evolução? É na alegria ou é na dor? Quando é que a gente se coloca mais atento às questões trazidas por Jesus nas nossas vidas para a nossa evolução? Geralmente é quando a gente está passando aperto, né? Porque até mesmo o ateu, aquele que se diz que não acredita em Deus, na hora da dor, quem que ele grita primeiro? Ai, meu Deus, na verdade? É instintivamente. E isso é muito natural. A gente vai mais à frente falar a respeito disso. E então, andando mais um pouquinho, ele coloca que quando o indivíduo ele vai ser enxertado, ele é enxertado, olha o segundo grifo, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. Ou seja, ele está dizendo que é para as conquistas materiais? Não. Ele está falando que é para a nossa sublimação com relação à vida eterna. Ou seja, é o nosso aprendizado para o nosso aprimoramento espiritual. Porque a gente sabe que a nossa passagem pela Terra, a Terra em sendo uma escola, a gente está aqui para poder crescer. E esse crescimento é que vai nos proporcionar, então, a nossa evolução, um pouco mais, né? Porque a gente sabe que a gente não consegue tudo de uma vez também. Aí, no próximo slide, por favor, gostaria que colocasse, ele diz o seguinte: que se a gente, então, tem um propósito de elevação, que a gente aproveite a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Ah,
Então, não é de qualquer jeito que a gente vai conseguir esse apoio da espiritualidade. Quando no livro dos Espíritos, os Espíritos nos explicam que todos nós temos um anjo da guarda, esse anjo da guarda, que eles chamam de espírito protetor, é um espírito mais evoluído que nós mesmos, ele está dizendo que nós podemos confiar nesse espírito que nos protege. Deus colocou ali para nos auxiliar no nosso crescimento. Mas em sendo um espírito mais evoluído que nós mesmos, vocês acham que ele se comprometeria conosco quando a gente estivesse numa atividade fugaz, quando a gente estivesse vivendo uma vida simplesmente material, sem responsabilidade, sem juízo de absolutamente nada? Certamente que não, porque ele está comprometido com a evolução. Ele tem muita coisa para fazer. Se a gente não quer levar a vida a sério, o que que ele vai fazer? Ele vai continuar as atividades dele, no desenvolvimento dele próprio, e o dia que esse ser, que ele tem a responsabilidade, ele então resolver retornar para o caminho de ascensão que leva a Deus, então ele, o indivíduo encarnado, estará novamente conectado com esse espírito protetor. Aí você vai falar assim: não, então é o espírito protetor que nos abandona? Não, não é o espírito protetor que nos abandona, somos nós que o abandonamos, porque a gente se sente muito envaidecido, achando que a gente sabe tudo, que a gente não precisa obedecer às questões trazidas por Jesus. E aí a pessoa fala assim: ah, esse termo obedecer ele é muito forte, ele é muito radical. Mas não tem outra saída, porque o próprio Jesus, ele nos colocou, ele nos ensinou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que que ele diz ninguém vem ao Pai? Nós vamos falar sobre isso também. E aí, terminando o texto de Emmanuel, ele coloca o seguinte: se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, que é o que Paulo fala lá aos Romanos, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, olha só, muitas vezes, quando a gente fica agindo baseado na nossa própria vontade, no nosso jeito de levar a vida, nós muitas vezes ficamos cegos, porque a gente é ainda rancoroso, a gente é vaidoso, a gente é egoísta. Então, se a gente não se coloca num propósito maior, basta alguém pisar no nosso calo, o que que a gente faz? Fica aborrecido, fica bravo. Às vezes, quando nós vivemos um sofrimento maior, às vezes a gente briga com Deus. Por exemplo, ontem eu fui a um velório de uma voluntária lá da nossa casa e ela ficou numa postura resignada, porque ela sabia que não era em vão que Deus tinha chamado o filho dela. Mas quando a gente briga com Deus, o que que a gente fala? Não aceito, estou de mal de Deus, não acredito mais em Deus, não é essa postura que a gente adota? Então é o que Emmanuel está colocando aqui. Se a gente se permanecer nessa incredulidade, ou seja, quando a gente não se conecta, a gente se coloca numa situação de isolar a nossa mente, o nosso coração, de assimilar os ensinamentos que a espiritualidade está trazendo para a gente, as dicas na nossa vida que chegam através de tantas pessoas, que num parágrafo aí para trás ele diz: hoje, por exemplo, é através do estudo aqui da tarde de hoje. Amanhã pode ser a fala dos nossos parentes, pode ser a fala de um amigo. Depois de amanhã pode ser através de um texto que cai nas minhas mãos por acaso. E assim, a vida dá tantos sinais para a gente, e às vezes a gente se coloca numa postura de fechar os olhos para não enxergar nada disso que está chegando até nós. E se Deus quer o nosso bem, e se nós pedimos o auxílio de Deus para as nossas necessidades, Ele não vai encarnar para poder falar para a gente: ó, olha para cá, aqui que é o caminho. Não é assim que as coisas acontecem. Deus age na nossa vida e nós agimos na nossa própria vida em benefício da humanidade, em benefício do nosso planeta, em benefício da nossa família, através de nós. Deus está operando. Então, é muito importante a gente compreender isso, que nenhum de nós está encarnado a passeio. É claro que a gente precisa de uma pausa, né? A gente precisa respirar, porque nós somos humanos, nós ainda temos as nossas questões
pessoais, e a gente precisa de um descanso. A gente sabe disso e Deus sabe disso. Deus não espera de nós além daquilo que a gente é capaz de realizar. Deus espera de nós exatamente aquilo que nós damos conta. A questão é que, muitas vezes, a gente não realiza nem mesmo aquilo que a gente dá conta. A gente foge de realizar aquilo que a gente já dá conta. Essa que é a questão, né? E então Emmanuel termina o texto. Se a gente permanece na incredulidade, por enquanto que te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, ou seja, a gente fica todo enrolado nesses pensamentos menos, é, é, menos produtivos para a nossa vida espiritual, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Então, se a gente se fecha, a gente vai ser enxertado? Não. Mas eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui presentes neste momento, a gente está com um campo propício para ser enxertado, porque nós estamos aqui abertos para receber. E é muito importante a gente estar no ambiente da casa espírita. Com essa questão do Covid, fez que muito de nós se acomodasse dentro dos nossos lares e participar das atividades da casa espírita de maneira online. Isso é importante também, mas se de fato a gente não pode sair de casa e ir para a casa espírita, porque no ambiente da casa espírita, como o Emmanuel nos definiu também, a casa espírita é o quê? Uma escola, um hospital e uma oficina de trabalho. O que a gente faz no hospital? A gente se trata. Todos nós que frequentamos a casa espírita, de alguma forma, a gente está procurando ajuda para as nossas dores. Às vezes as dores são físicas, às vezes são morais, às vezes são espirituais, às vezes é tudo junto, que a gente chegou no momento da vida que embolou tanto o meio de campo que a gente procura socorro em todas as áreas, né? E ainda Emmanuel acrescenta que o bom será se nós aprendermos a viver dentro da casa espírita como se fosse dentro do nosso lar. Porque dentro do nosso lar, como é que as coisas acontecem? Nós temos ali pessoas muito diferentes de nós, né? Na minha família, então, nós somos em 9 filhos, é gente é muita gente mesmo para poder conviver. E cada um muito diferente do outro. Só que, embora a gente seja muito diferente, como existe aquele vínculo de afetividade, a gente se perdoa, a gente tem paciência um com o outro. Às vezes, no momento que a rusga foi maior, a gente tem que aprender a tolerar, né? E assim, tantas questões a gente aprende a exercer dentro de casa para poder ter um ambiente harmonioso dentro do lar. Mas aí, quando a gente chega na casa espírita, se a gente é trabalhador, a gente começa a apontar. Não, porque o fulano de tal é muito chato, porque o fulano de tal falou de mim, porque o fulano de tal não quer trabalhar, porque ele vive faltando. E a gente não sabe nem das particularidades da vida do sujeito, né? Então, dentro de casa, a gente tolera porque a gente sabe das particularidades. E na casa espírita, que a gente não sabe da vida do amigo, o que a gente deve fazer? No mínimo, respeitar, né? Porque cada um sabe do limite que tem. Mas é claro que se a gente se comprometeu no trabalho, a gente também não vai avisar de última hora que a gente não vai poder ir. Porque se a gente avisar de última hora, o que vai acontecer? Nós vamos sobrecarregar e embaraçar o outro que vai, o outro que estará ali disposto para o trabalho. Então, essas questões que Emmanuel traz para a gente sobre a vida abundante têm a ver, portanto, com o que João fala no capítulo 15, e no capítulo anterior, no capítulo 14, é que João narra a fala de Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. E logo no capítulo 15, João coloca que Jesus havia afirmado: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
E se a gente parar para analisar a questão da videira, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de saber, mas uma videira nova, às vezes, ela dá muita folha, os troncos eles crescem muito tortos, não produz muitos frutos, porque ela é jovem. Então, ela precisa ser enxertada por uma videira mais antiga, mais experiente, para que ela possa, então, adquirir a maturidade. Olha só que bonito isso. Não é à toa que os espíritos indicaram para Kardec, lá no Prolegômenos, na parte lá do Livro dos Espíritos, qual é o símbolo que tem lá para falar a respeito do nosso amadurecimento? Exatamente a videira. Olha que bonito isso, né? Então, é trazendo essa simbologia que Deus, então, e Jesus, que é o Espírito escolhido por Deus, que veio representá-lo aqui no planeta Terra, são a videira. E nós precisamos estar conectados a eles para não nos perdermos. Essa é a grande verdade. Porque quando a gente está querendo agir por nós mesmos e em considerando que nós estamos encarnados no planeta de provas e expiações, olha só, depois do degrau lá do mundo primitivo, vem o planeta de provas e expiações, que é no planeta onde nós estamos encarnados. Isso significa que nós ainda somos muito imaturos. Nós temos muito ainda que amadurecer. Então, quando nós fazemos as escolhas por nós mesmos, não considerando as questões trazidas pela espiritualidade maior, nós nos perdemos no meio do caminho. Por isso que é afirmado aqui que se nós não estivermos na videira, nós então não daríamos frutos. E é importante a gente se ligar nessas questões. Nós já comentamos o que estava ali logo acima. E então a gente entra propriamente no tema da tarde de hoje, que é falar sobre a sustentabilidade. Qual é o significado, portanto, de sustentabilidade e qual é a relação que a gente fez com o Evangelho de Jesus? Então, nós temos, primeiramente, o conceito de sustentabilidade quando na Terra o homem conceitua que a capacidade do uso consciente de recursos naturais sem comprometer o bem-estar das gerações futuras. Meus amigos, vamos refletir. Quem é a geração futura? Não tem aquele netinho, aquele sobrinho que encarna na nossa família que a gente fala assim: nossa, fulano de tal, parece que é meu tio, parece que é minha avó, ou então meus pais, né, que já desencarnaram há muito tempo, não é verdade? Então, quem é a geração futura? Somos nós mesmos que estamos retornando para continuar aprendendo, para continuar desenvolvendo. Então, analisando de uma maneira maior, né, dentro da questão da sustentabilidade, se nós precisamos ter o pensamento sustentável para não comprometer a geração futura, pensando do lado, do ponto de vista do espírito imortal, nós estaríamos, então, trabalhando conscientemente o uso dos recursos materiais em favor de quem? De nós mesmos, né? Estaríamos garantindo em torno de nós mesmos. E então, continuando os conceitos da Terra com relação à sustentabilidade, a sustentabilidade ela está fixada em três pilares principais, que é o social, o ambiental e o econômico. Então, se a gente pensar na questão do ambiental, a gente já vê muitas campanhas espalhadas, né, pelas empresas, às vezes é as crianças que já estão aprendendo na escola, desde pequenininhos, não é verdade? É o reaproveitamento dos recursos que nós descartamos, porque a gente sabe que muitos materiais eles podem ser reaproveitados. Às vezes a gente não utilizaria, mas uma outra pessoa utilizaria. Então é pensar no ambientalmente responsável. E a gente também tem que pensar o seguinte, que a gente produz o lixo dentro da nossa casa, mas a gente tem que se recordar que todo o lixo que a gente produz, a gente deleta, a gente joga fora onde? No planeta que nos acolhe. Então, todas as vezes que a gente pensar em produzir um lixo ou em descartar alguma coisa, a gente tem que se lembrar que a gente está descartando na nossa mãe terra. É na nossa mãe. Aquela que nos acolhe, que cuida, que oferece os recursos, que sempre está disponível para nós como uma verdadeira mãe. Então, esse é o pensamento do ambientalmente responsável. E o socialmente equitativo? Os espíritos nos esclarecem
Que bom será o dia que nós conseguirmos olhar para o nosso irmão e perceber que ele precisa ter uma vida digna, assim como nós as temos. Só que, pelo nosso egoísmo ainda, pelo nosso nível de materialidade, a gente se coloca numa posição não equitativa com os nossos irmãos. A gente, às vezes, tira algum item da nossa casa que está sobrando, que não vai nos faltar. Mas o que que Jesus ensinou através do óbolo da viúva? O óbolo era uma moedinha daquela época. Ela pegou a única moeda que ela tinha, que faria falta para ela, e foi exatamente essa moeda que ela ofereceu. Então, qual é o sentimento que nós temos ainda hoje, né, na condição evolutiva que nós nos encontramos, a respeito do socialmente equitativo? Então, nós precisamos também pensar na sustentabilidade desse ponto de vista, trabalhar essas questões. E é muito bom que as casas espíritas já trabalham, ensinando através da caridade material. E é tão interessante que eu me recordo que na minha infância, as igrejas ainda não trabalhavam essas questões da caridade material. E nós, os espíritas, já fazíamos isso, porque Allan Kardec ele levantou a bandeira: fora da caridade não há salvação. Né? E quando a gente lê o Evangelho, quando a gente aproveita a mensagem dos Espíritos, eles falam para a gente que existem dois tipos de caridade: a caridade material e a caridade espiritual. Então, é a gente se focar em tudo isso para nós conseguirmos verdadeiramente pensar também nessa questão do socialmente equitativo. E o economicamente eficaz? Nós fazemos a boa utilização dos recursos que estão disponíveis para nós? Ou será que a gente desperdiça muito? Será que tudo que nós temos dentro da nossa casa nós utilizamos? Nós sabemos dar valor a tudo aquilo que a gente conquista? Refletir, então, sobre esses três pilares é o que o mundo já nos ensina. E ainda assim a gente é tão falho, a gente não consegue. A gente faz campanhas, às vezes num único aspecto, ou às vezes nos três aspectos, mas é uma parcela apenas. Isso significa que a gente precisa se colocar numa posição de se desenvolver ainda mais. Por isso que nós não podemos ficar enovelados, como aquela observação que Emmanuel trouxe na lição inicial. Mas aí a gente quer acrescentar a essa sustentabilidade, já que a gente está falando do espírito imortal, nós queremos acrescentar a sustentabilidade do ponto de vista do espiritual. Será que nós fazemos utilização de todos esses três pilares e ainda a gente consegue vislumbrar a nossa vida do ponto de vista espiritual? Todas as vezes dentro do lar que a gente está pensando em fazer alguma coisa, e aí a gente pode falar em festa, em adquirir algum eletrônico, ou comprar o celular da última geração, ou a nova televisão que saiu, ou o carro do ano. Será que a gente faz um pensamento se isso, o que vai acrescentar no lado espiritual? Aí a gente pode trazer a questão dessa geração nova a respeito do espiritualmente correto, porque nós estamos vivendo na nossa juventude e também as nossas crianças questões como, por exemplo, eles não aceitam receber um não, eles não aceitam da vida um não. Nós temos narrativas de crianças e de jovens que na escola, se um coleguinha deixa de lado ou se vai mal na prova, essa criança, esse jovem, ele pensa em suicídio e às vezes até comete suicídio. Eu não lembro na minha juventude que algum colega meu, dentro da casa espírita ou na escola, se aborrecesse quando o pai e a mãe chamassem atenção ou quando um professor de escola. Não existia esse tipo de drama. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma situação onde nós perdemos o tato para o diálogo, para falar a respeito das dores e dos problemas, para aceitar as colocações que trazem a corrigenda para as nossas falhas. Os nossos jovens não aceitam ser corrigidos. É claro que não são todos, mas isso é muito comum. E nós temos recebido lá na nossa casa espírita, não sei qual é a realidade da FABEM, jovens com ideação suicida. Muitos.
No atendimento fraterno, a gente até consegue compreender, porque às vezes são pessoas que não têm conhecimento nenhum a respeito da espiritualidade da vida, da responsabilidade da vida, de onde ele veio, para onde ele vai, o que que ele está fazendo aqui na Terra, por que ele nasceu exatamente com aquela família. Então, muitas vezes a pessoa chega pelas portas do atendimento fraterno e não tem esse entendimento. Mas e quando o indivíduo ele nasceu num lar espírita? Ele participou do evangelho no lar, ele cresceu dentro da evangelização, ele participou do movimento da juventude e, de repente, você ouve falar que o fulano de tal está com ideação suicida, está depressivo, está com crise de ansiedade. O que que a gente diz a respeito disso? Como é que nós, espíritas, trabalhadores voluntários das casas espíritas, temos cuidado de tudo isso? Será que nós sabemos acolher pessoas nesse tipo de situação? Então, tudo isso, acrescentando mais este pilar, o espiritualmente correto, é nós pensarmos o que temos feito quando a gente se coloca no trabalho com Jesus. E se nós ainda não nos colocamos no trabalho com Jesus, porque a gente se sente ainda muito frágil para isso, é a gente se perguntar se a gente está no caminho com Jesus. Porque a gente vive uma incoerência muito grande. E a gente vai falar aqui, exatamente mais à frente um pouquinho, mas eu já vou adiantar, por causa do horário, quando os espíritos colocam para a gente que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Se é na nossa consciência, faz parte do espírito. O espírito foi criado por Deus e ele viveu e continuará vivendo muitas encarnações. Ou seja, os ensinamentos divinos, eles estão no ser desde a sua criação. Mas, no entanto, embora todo o conhecimento de Deus esteja em nós, a gente se dedica muito mais tempo às questões de Deus ou às questões do mundo. A gente vive um paradoxo constante. Por isso que a gente percebe tantas pessoas que ficam intrigadas, sem ter respostas para a própria vida. E, às vezes, numa inquietação muito grande, se coloca a compulsão. Às vezes é compulsão da comida, compulsão do consumismo, compulsão das drogas, compulsão da briga, né? É compulsões diversas, porque o sujeito está perdido. Dentro dele, ele não consegue encontrar as leis divinas. E daí, então, a gente pensar que o comportamento espiritual do ser encarnado, ele precisa estar focado na harmonia com as leis morais, e nós, os espíritas, temos a vantagem de ter um manual a respeito das leis morais, que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde a última lei sintetiza todas as anteriores, desculpa, Livro dos Espíritos. A lei de justiça, amor e caridade, que sintetiza as leis anteriores. O fato é que Kardec, lá no século XIX, ele indagou para os espíritos a respeito dessas leis. São leis de comportamento da vida. Então, nós temos lá a lei da adoração, do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade. Das questões 649 até 892, na terceira parte do Livro dos Espíritos, os espíritos que nos amam, que querem o nosso bem, eles explicam qual deve ser o nosso comportamento. Mas a gente estuda, a gente procura se informar. Às vezes a gente entra, né, na roda da vida de uma forma tão distraída que a gente se esquece que precisa estudar. E as leis morais, elas trazem para a gente exatamente o manual de mudança de comportamento. É o comportamento do ser espiritual. Não significa que a gente não possa usufruir aquilo que a materialidade nos oferece. A gente pode comer com fartura em alguns momentos? Pode, mas não é todos os dias, que isso não faz bem para a saúde. A gente pode, aí tem jovem que pergunta: ah, eu posso tomar uma cervejinha de vez em quando? De vez em quando pode, mas não todos os dias.
Eu posso ir para a boate? Pode, mas não sempre. Porque na boate você pode ir lá de boa intenção. Mas tem um monte de gente lá que você não sabe qual é a cabecinha deles. Quais são os obsessores que eles estão levando para aquele lugar? E quanto mais contato e convívio a gente tem com esses lugares que não estão preparados, não estão ambientados para nos proteger, a gente está vulnerável. Isso é muito normal. Você fala assim para o seu filho: olha, filho, você não vai em tal lugar, não, que é perigoso. A gente não fala isso. Por que a gente não tem a mesma conduta para cuidar da nossa vida espiritual? Nós temos que saber que se nós estamos num ambiente como esse daqui, nós estamos sendo tratados, nós estamos sendo amparados. Mas se a gente foge disso e procura ambientes perturbadores, o que vai acontecer com a gente? Nós estamos esguarnecidos, né? Uma vez, Chico Xavier perguntou para Emmanuel se ele poderia ir ao prostíbulo para oferecer ajuda para aquelas irmãs que moravam ali. E Emmanuel falou para ele assim: Chico, não tem problema nenhum você ir lá. A questão é saber como é que você vai sair de lá. É isso. A gente pode, mas a gente tem que pensar se a gente dá conta, né? Se a gente vai assumir as responsabilidades depois de determinadas escolhas que a gente faz. E então, quando a gente pensa na imagem do Cristo, sobre tudo isso que a gente está colocando, que Emmanuel traz a evocação logo na mensagem inicial, se Jesus ele está fazendo parte da nossa vida ou se ele está simplesmente emoldurado na nossa parede. Porque é muito comum a gente encontrar pessoas que ficam adorando Jesus na imagem. No momento que vai para as igrejas, a pessoa é querida, a pessoa ri, beija, abraça para todo mundo, é muito simpática, não é verdade? E às vezes um familiar vendo aquilo fala assim: é porque você não conhece fulano de tal dentro de casa, como é que ele é? Não é assim que acontece? Então significa que Jesus a gente não está compartilhando com ele da nossa vida. Eu, desde a hora que eu acordo, eu fico pensando assim: o que eu tenho para fazer hoje? Aliás, eu já penso até no dia anterior. E às vezes eu acordo agitadíssima, difícil de controlar determinados impulsos dentro de mim. Sei lá onde que eu fui na madrugada. E olha que eu rezo todo dia, hein? E rezo à noite também. Eu peço para os espíritos me levarem para um lugar onde eu possa aprender e servir. Mas às vezes eu fui para um lugar para servir, para aprender, convivi com algumas pessoas lá que às vezes eu briguei. Pode acontecer, né? Às vezes a gente ouviu alguma coisa que a gente não gostou, a gente acorda rebelde. E aí, quando nós estamos nesse estado, o que a gente tem que fazer? Jesus, por favor, me ajuda, porque eu acordei hoje que eu não estou dando conta. Aí, o que a gente deve fazer? Pega uma página edificante. Ah, já fiz minha prece do dia e não adiantou nada. Não adiantou porque você não se concentrou. Então, vai fazer outra, até você sossegar, mas não saia de casa antes de estar mais tranquilo, porque certamente algum outro problema vai acontecer no meio do caminho, né? Então nós precisamos trazer verdadeiramente Jesus para viver conosco tudo aquilo que a gente faz, porque ele, através da sua emanação fluídica, através da emancipação do seu perispírito, ele sabe o que cada um de nós pensa e sente. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe. Chico Xavier, não sei se vocês sabem, mas a aura dele foi estudada pela NASA. A expansão do perispírito do Chico Xavier, ele sabia exatamente o que cada um estava pensando, que estava ali na reunião. A minha mãe era católica e namorava com meu pai, que era espírita. E aí, quando ela foi conhecer o Chico Xavier pela primeira vez, ela entrou naquela fila imensa e ficou lá esperando para poder cumprimentar o Chico. Quando chegou na vez dela, ele olhou para ela e falou assim: Como vai, Inês? Tudo bem? Inês é o nome da minha mãe. Aí a minha mãe ficou intrigada, falou para o meu pai, que na época era namorado: Paulo, você falou para o Chico meu nome? Porque o meu pai trabalhou com o Chico. Aí o papai falou assim: Não, de jeito nenhum. É porque ele vê o nome da gente escrito na nossa áurea. Então, tamanha capacidade de Chico Xavier, o que a gente pode dizer de Jesus, que é o arquiteto do nosso planeta, que é aquele espírito, né, que está aqui nessa mensagem de Lacordaire, que está publicado lá na Revista Espírita.
no ano de 1868 foi publicado, porque na realidade essa mensagem foi escrita em 1862, na época da Sociedade Parisiense, quando Kardec estava estudando ainda sobre os fenômenos. E o espírito de Lacordaire aqui, ele diz o seguinte, que nós temos lá Deus Pai, que é o Criador, né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? Por quê? Que não falou o quê? Para não coisificar Deus. E por que não falou quem? Para não assemelhar a Deus conosco, na materialidade, porque Deus não é uma pessoa. Aí qual é a resposta dos espíritos? Inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Então Deus está no alto da pirâmide, está no alto de um organograma que é a representação lá das empresas quando a gente fala da hierarquia. E na sequência, de acordo com o que Lacordaire fala nessa mensagem, nós temos os espíritos que chegaram na condição de Cristos ou Messias, que são os enviados de Deus para trazer a mensagem para os homens. Então, nessa categoria de espíritos que não falha mais, Deus confia e pede para que eles levem a sua mensagem para os outros homens. E no nosso caso, no planeta Terra, Jesus foi o espírito escolhido para então trabalhar na questão da arquitetura, o planejamento, a composição do nosso planeta. E Jesus é o nosso mestre e guia, não é à toa. Então, quando aqui os espíritos falam dessa grandeza, da grandiosidade de espíritos que chegam como Messias e Cristos, ou Cristos, no final dessa mensagem, Lacordaire faz uma observação muito importante. Esses espíritos têm a responsabilidade de nos ensinar, mas olha a observação que ele traz depois. O último grifo meu lá. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais ou seus messias para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados. Quem são os espíritos encarnados ou desencarnados? Nós. Não somos nós? Que ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Então, toda mensagem que os Messias trazem para o homem deve ser executado por quem? Por ele? Não, porque ele voltou para as responsabilidades dele, ele continua trabalhando junto do Pai e continua atento com o que está acontecendo no nosso planeta. Mas nós aqui é que temos que dar conta de tudo isso que está acontecendo no nosso planeta. Os espíritos não vão vir nos salvar daquilo que é de nossa obrigação. Porque senão a gente não cresce, a gente permanece nessa situação de infantilidade, rejeitando os ensinamentos, se colocando numa situação de vítima da vida. A gente não assume a responsabilidade da nossa vida. E se cada um de nós está vivenciando uma situação hoje diferente que a gente não queria, isso veio para nos ensinar alguma coisa. Senão, os espíritos não falariam isso para a gente, que esses detalhes de execução são confiados a nós. São confiados porque nós temos condições. E dentro do afastamento que a gente tem dessa lei, é preciso vir a dor para nos colocar no prumo de novo. A dor é bendita na nossa vida. Porque todas as vezes que a gente sofre, a gente dá um salto de evolução. Alguém aqui discorda? Alguém aqui já vivenciou uma dor que não mudou o seu pensamento com relação à vida? Todos nós compartilhamos essa ideia, porque a gente sabe que na prática é assim mesmo, né? Então, não foi à toa que Jesus é o nosso guia e modelo de acordo com a informação dos espíritos. Só resta saber se nós estamos assimilando e aceitando como os espíritos colocam para a gente. Olha a pergunta inteligente de Kardec. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Gente, qual é o tipo de celular que vocês têm? Cada um tem um tipo diferente, né? Qual é o tipo desse data show? Qual é o tipo desse computador? Não é verdade? Então, tem vários tipos. O tipo que Deus mandou para a gente é o mais perfeito. E ele foi oferecido, agora resta saber se nós aceitamos.
Porque deixá-lo emoldurado na parede significa que a gente não está aceitando. Nós precisamos fazer alguma coisa com isso. E por que ele é o nosso guia e modelo? Alguém aqui já foi conhecer um lugar novo e foi guiado por um guia turístico que não conhecesse o lugar? Claro que não. Quando a gente vai para um lugar novo e a gente escolhe um guia turístico, é porque ele sabe, ele conhece. Por isso que Jesus é nosso guia e modelo. E modelo porque ele deverá, com as suas lições, os seus ensinamentos, o seu exemplo, nos modelar. Nós estamos aceitando ser modelados por Jesus. E daí, eu costumo falar lá para os nossos trabalhadores, daqueles novos trabalhadores e conhecedores da doutrina espírita que chegam muito empolgados e querem fazer tudo, porque estão empolgados. Só que a gente começa a perceber que nem tudo é tão lindo quanto o que a gente aprende na doutrina espírita, porque a doutrina espírita é linda. Os ensinamentos de Jesus são maravilhosos. Só que quem executa é lindo. Nós somos carregados de problemas, de defeitos, de questões chatas. E ter que conviver com uma pessoa que nos implique, etc., é muito chato, a gente não gosta. E daí a gente costuma colocar a culpa em quem? Na religião. Coloca a culpa em Jesus, fica de mal com Deus. Não, não. A gente tem que focar nele. E isso a gente costuma muito falar para os trabalhadores. Fique focado nas coisas salutares para a sua vida espiritual. O resto é resto. Não vai te levar a lugar nenhum. Aprende a tolerar, aprende a ter paciência. Aquelas coisinhas que Jesus ensinou. Já pensou se Jesus não tivesse escolhido os discípulos cheios de defeito para a gente poder ter o exemplo deles? Porque nenhum deles era perfeito. A grande virada de todos os apóstolos do Cristo aconteceu depois da desencarnação dele, depois da crucificação dele. Não é verdade? E nós? Que tipo de sofrimento, que tipo de coisa precisa acontecer nas nossas vidas para a gente fazer a grande virada? É isso que a gente tem que pensar. E aí, eu vou sintetizar, porque nós já estamos terminando o horário, a respeito da utilidade da espiritualidade dentro da doutrina espírita nos ensinar tudo isso que ela vem nos esclarecer. Kardec perguntou qual é a utilidade, já se a lei divina está gravada na consciência, para que os espíritos vieram ensinar tudo isso de novo? E olha que resposta brilhante, eu quero ler esse último grifo. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. E finalizando, não é para a gente trabalhar os ensinamentos de Deus, ou aquilo que Jesus veio nos trazer, ao sabor da nossa própria paixão. Porque a gente tem um costume muito de colocar as palavras, o raciocínio, quando a gente é eloquente na voz, então na fala, muito para nos beneficiar. Né? Parece que a gente está trazendo um tanto para justificar a respeito daquilo que está escondido debaixo do tapete, né? Que ficou lá dentro do subconsciente das nossas fragilidades. Então, para que não tenha equívocos, é que os espíritos repetem inúmeras vezes para a gente e continuam repetindo. Porque todas as vezes que a gente vai para uma reunião mediúnica, todas essas novas obras que são lançadas são para nos favorecer, porque esses espíritos, eles já alcançaram, já atingiram determinado patamar de evolução que eles não precisariam estar conosco. Eles já poderiam ter migrado para mundos mais evoluídos, mas eles escolheram continuar a serviço de Jesus, auxiliando os irmãos menos evoluídos. Olha que coisa mais linda isso. E a gente, da mesma forma, precisa fazer isso também. Essas questões aqui eu só queria enaltecer. Chega aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo é um outro manual que nós possuímos, onde existem 28 capítulos falando a respeito da nossa conduta divina, porque as leis morais, que está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, ele foi aumentado, desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo, onde existem comentários de passagens de Jesus. E nós queremos enaltecer que em abril desse ano o Evangelho segundo o Espiritismo fez 160 anos. Então é para a gente trabalhar isso daí. E eu quero ficar fixada nessa frase agora, que no Evangelho, no capítulo 9, os Espíritos nos ensinam que toda geração tem o seu bem e o seu mal.
e que a virtude da nossa geração hoje é o desenvolvimento intelectual. E qual é o nosso mal? Olha isso, hein? Tem 160 anos esse livro. O nosso mal é a indiferença moral. O que a gente tem vivido hoje? Mudou alguma coisa? Né? É a gente refletir sobre tudo isso. Então, meus amigos, eu gostaria de finalizar com essa imagem linda aqui, onde a gente colocou a prece, o Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou, dizer que todas as vezes que a gente está em estado de sofrimento, da gente se lembrar de utilizar o recurso da oração. Porque, de acordo com os Espíritos, lá na última parte do Evangelho, no capítulo intitulado da prece, ele diz que a prece é como uma gota de orvalho que consegue dar conta de tudo aquilo do calor das paixões que habitam ainda dentro de nós. Eu nunca ouvi dizer, e hoje já existem pesquisas científicas, inclusive por pessoas que se falam ateus, agnósticos, pesquisadores, que a oração tem um poder importantíssimo, que todas as vezes que a gente ora, acendem-se luzes no nosso lobo frontal. E a gente precisa permanecer nesse estado de conexão com a espiritualidade maior para a gente ter força. Porque quando nós estamos encarnados, a gente está encarnado para vivenciar desafios. E será que a gente se coloca numa posição de facilitar o nosso próprio processo? Porque a forma da gente facilitar é exatamente estar conectado. E a oração é esse veículo. E que Jesus, nosso querido amado Jesus, ele nos fortaleça, nos abençoe, para que a gente permaneça nos bons propósitos, porque todos nós, eu tenho certeza, dentro do nosso coração, a gente quer acertar, mas para isso a gente precisa ter firmeza, dia após dia. Que ele nos abençoe. Eu avisei, né? Que ela era demais. Gente, que lindo que nós possamos levar para as nossas vidas o que ouvimos aqui hoje. Que possamos, nós temos essa riqueza que é a doutrina espírita ao nosso alcance. Que nós possamos estudar cada vez mais e que possamos colocar em prática, né? Seguir o nosso guia Jesus e que possamos nos preparar para esse enxerto, né? Que possamos ser enxertados. Fazemos isso através dos nossos estudos, através da nossa reforma íntima, conhecendo-nos a nós mesmos, como fala a questão 919, né? Através do nosso autoconhecimento, podemos começar a nossa reforma íntima, que é dia após dia. Cada dia a gente tem que matar um leão para chegar lá. Cristina, muitíssimo obrigada. E leve o nosso abraço fraterno à nossa Casa Esperança e a todos vocês de lá. Agora eu quero chamar a nossa irmã para fazer a nossa prece final. Primeiramente, agradecer a Deus, Jesus, e que nós possamos ser essa raiz a ser enxertada de amor que o Cristo nos prepara todos os dias. Só basta a gente estar pronto para receber. Então, agradecemos a presença de todos e que possamos estar sempre pronto para recomeçar e aceitar o amor do Cristo na nossa vida. E assim seja. Quero falar com os nossos amigos que estão em casa, ouvindo a palestra online. Eu sempre tenho feito apelo para que venham até a nossa casa e hoje a Cristina fortaleceu lindamente. Amei. Então, continua o nosso convite para que vocês venham pessoalmente, venham presencialmente às palestras.